Olá pessoal, eu sou o Dr. Adriano Fernandes, eu sou cirurgião plástico e sou especialista em contorno corporal. Estamos aqui no novo formato para vocês, para eu poder explicar melhor um pouquinho do meu dia a dia, do que eu faço, das cirurgias que eu realizo e principalmente os sonhos que a gente consegue alcançar. Mas, doutor, o que é o contorno corporal? O contorno corporal, ele é aquela cirurgia que modela o corpo, tendo em vista tronco, então mamas, abdômen, lipoaspiração, coxas, braços. Então ele modela o corpo para poder atingir aquele ideal mais bonito, aquele ideal que as pacientes desejam mais, para elas poderem alcançar aquela autoestima, trazer aquele bem-estar para elas. Então, o que não está incluso nesse contorno corporal? Por exemplo, cirurgia de face, lifting facial, que é a ritidoplastia ou a rinoplastia, não é muito a minha área, não sou especializado nisso, mas realizamos várias cirurgias de contorno corporal, com várias tecnologias, várias técnicas avançadas diferentes, para poder chegar nesse resultado e poder entregar esse bem-estar para a paciente. O que a gente faz aqui é justamente isso, é para poder entregar para a paciente um bem-estar, uma mudança de vida, poder dar essa confiança para ela. Dentro do contorno corporal, então a gente tem as cirurgias de mama, a gente tem as mastopexias, a gente tem a inclusão de prótese R24R, a gente tem mamoplastias redutoras e as mastopexias sem o uso da prótese. Qual é a diferença entre cada uma? Basicamente, a primeira coisa que a gente avalia quando está conversando, propondo uma cirurgia de mama para a paciente é avaliar se tem excesso de pele. Como que a gente avalia esse excesso de pele? O excesso de pele a gente vê quando a mama ela já cedeu, então geralmente a paciente ela tem esse histórico de ter sido mãe, né, ter tido mais de uma gestação, geralmente ter amamentado, eventualmente com ganhos de peso e perdas de peso importantes, a mama também pode ceder e também com o tempo também a pele tende a ceder um pouco, né? Esticar e ceder um pouco. Então isso mostra que tem um excesso de pele, uma flacidez. E a gente vê isso com aquela perda daquele colo bonito, a mama fica um pouco mais caidinha, perde aquele preenchimento da parte interna da mama, a paciente começa a ficar um pouco incomodada de vestir decotes, de vestir um biquíni porque não tem mais aquele volume na parte da mama e isso incomoda ela. Nesses casos, quando a gente vê que não tem excesso de pele, a gente pode fazer o aumento mamário na prótese R24R, que a gente coloca a prótese por debaixo do músculo, a gente faz toda a estruturação com sutiã interno, com grip plane, que é aquela barreira lateral para que a mama não fique caindo quando a paciente deita, a gente coloca a prótese por debaixo do músculo, tem toda aquela estruturação e libera a recuperação rápida em que a paciente mexe os braços no mesmo dia, ela pode trabalhar, ela dirige no dia seguinte, então ela tem total liberdade para botar as atividades dela. Isso é quando a gente não tem um excesso de pele. Mas, ok, doutor, a gente detectou um excesso de pele, uma flacidez importante. Então a gente vai ter que realizar uma mastopexia, que é o quê? É justamente a retirada desse excesso de pele da região da mama para que a gente consiga levantar a mama, devolvendo para ela aquela posição ideal, que é justamente mais ou menos na altura aqui que a gente tem a linha axilar. Quando a gente faz esse levantamento, a gente pode ou não associar uma prótese. Então tem mamas que a gente pode adicionar uma prótese para aumentá-las, tem mamas que a gente consegue realizar essa mastopexia sem o uso da prótese. Quando que a gente precisa usar a prótese? Aí vai total preferência da paciente. Tem pacientes que não querem usar a prótese, elas preferem fazer a cirurgia com o próprio tecido, não ter aquela preocupação futura de ter que trocar uma prótese, ou não quer correr aquele risco de eventualmente ter um problema de prótese, que é muito raro, mas pode acontecer. Nesses casos, a gente usa o próprio tecido da mama da paciente, levanta a mama, tira aquele excesso de pele, as cicatrizes sempre em L, sempre reduzidas, para que aquela cicatriz fique escondidinha dentro do biquíni cortininha, com aquele decote livre de cicatriz, não vai aparecer cicatriz no meio, então ela pode colocar um decote, um biquíni, qualquer roupa, total liberdade de escolha de roupas, porque a cicatriz ela não vai aparecer. Então a gente pode realizar essa cirurgia sem a prótese. Quais são as vantagens de colocar a prótese? Geralmente fica mais marcado, essa é a única vantagem. Sem a prótese fica mais natural, mas também fica bem bonito. Tem muitas pacientes que preferem uma mama um pouco mais natural, um pouco menos marcada.
mas fica muito bonito também e a paciente não tem que se preocupar em trocar a prótese posteriormente. No caso da paciente desejar ter o sonho de colocar uma prótese, a gente pode colocar essa prótese fazendo toda a estruturação que eu falei, a gente libera os movimentos da paciente, assim como na prótese 24, a gente libera no mesmo dia os movimentos da paciente, mesmo fazendo a mastopexia. Tem aquele corte em L, escondido debaixo do sutiã, escondido como na outra mastro, sempre bem fino, discreto, para que não incomode a paciente. E dessa forma a gente coloca a prótese por debaixo do músculo e fica a mama mais marcada, fica uma mama também bonita, assim como a mastopexia sem prótese. Então, se vai colocar ou não prótese depende muito da vontade da paciente. Quando é que a gente não consegue colocar prótese? A gente não consegue colocar prótese inicialmente em um caso. No caso das mamas serem muito grandes e ter que reduzir. Então vamos pensar assim, a gente tem mamas muito grandes, então vamos ter que reduzir essa mama. Quando a gente reduz essa mama, na cirurgia de mamoplastia redutora, nós temos um tecido para reduzir essa mama. Em cada cirurgia de redução de mama, nós podemos tirar até uma certa quantidade de tecido mamário, um máximo que a gente pode tirar. Isso equivale a cerca de 50% a 60% do total de tecido ali dentro da mama. Então a gente vai reduzir o máximo que der, pode estar em torno de 300 gramas, 400 gramas, mamas grandes talvez um pouco mais. A gente tira até esse máximo que a gente pode, porque a gente sempre preza pela segurança. Se a gente tira muita quantidade, compromete a circulação da mama, então a gente não pode correr esse risco, eu não arrisco saúde de ninguém. A gente tira o máximo de tecido de mama, que é em torno de 50% a 60%, e monta a mama com o próprio tecido. Por quê? Porque se a gente tirar em torno de 300, 400 gramas e depois colocar uma prótese, a gente vai estar devolvendo aquele peso para a mama e até aumentando um pouco o tamanho dela. Então, a paciente que já tinha mama muito grande vai fazer a cirurgia para continuar com a mama muito grande, muito pesada, e ela vai continuar caída e também causando aquelas, eventualmente, dores no pescoço, nos ombros, queixas que ela já tinha provavelmente antes da cirurgia e não serão solucionadas. Então, a gente faz essa primeira cirurgia sem a prótese, faz a redução da mama, tira em torno de 50% a 60% do conteúdo dela, monta a mama com ela mesma, a mesma cicatriz em L, cicatriz pequena, reduzida, bem posicionada no biquíni curtinha, com aquele decote livre de cicatriz, total liberdade, e a mama fica bem bonita. Se a paciente ainda tem o sonho de colocar prótese, a gente consegue colocar prótese, mas a gente vai precisar fazer uma segunda cirurgia. Geralmente as pacientes ficam muito satisfeitas e não querem mais colocar prótese. Mas se elas ainda tiverem o desejo, essa vontade, a gente faz uma nova mastopexia depois de um tempo. A gente vai reduzir mais essa mama, então mais uns 50% a 60% serão reduzidos. A mama vai diminuir ainda mais de tamanho, ficando bem sequinha, bem menor, e aí sim a gente consegue incluir uma prótese, fazendo toda aquela estruturação da mastopexia com prótese. Coloca por debaixo do músculo, faz o sutiã interno com fio farpado, tem o grip plane, que é aquela barreira lateral do músculo para a prótese não ficar cedendo. Então a gente faz toda aquela estruturação para que a mama fique bem marcada, com um decote bem bonito, marcadinha, e traga bastante satisfação para a paciente. Então esses são os 4 tipos de cirurgia de mamas que a gente tem. E aí, me conta, qual é o tipo de cirurgia de mama que te interessa, que vai realizar o seu sonho e vai devolver aquela autoestima que você tanto quer?